Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. A Casa da Múmia. Capítulo 1. O Trem do Silêncio. Eu me chamo Daniel Reuter. Eu sou, ou era, estudante de arqueologia pela Universidade Federal do Paraná. E escrevo de um lugar onde o tempo parece ter desistido de existir. Se essa carta chegar até vocês, peço que leiam na íntegra ao cair da meia-noite. Não como um relato acadêmico, mas como um aviso. Há exatos 42 dias, embarquei em uma jornada que deveria ter sido a realização de um sonho. Uma expedição científica ao Egito, promovida por um consórcio entre universidades da América do Sul e Europa. Fui selecionado entre dezenas de candidatos para integrar a equipe por meu trabalho sobre rituais funerários no Antigo Império. Seria meu primeiro grande trabalho de campo, minha primeira viagem internacional. Mal sabia eu que seria também a última coisa que veria com os olhos de um homem são. Minha viagem começou em Berlim. A cidade ainda carrega em suas paredes as cicatrizes da guerra. Um tipo de tristeza que não se desfaz com tinta nova ou reformas cosméticas. Chovia quando cheguei à estação de Hauptbahnhof. Uma garoa fina, fria, constante, como se o próprio céu estivesse entediado. Carregava apenas minha mochila de couro, um caderno de anotações, meu passaporte e uma ansiedade que tentava disfarçar com café. O trem noturno para Roma sairia em pouco mais de uma hora. Sentei em um banco de madeira perto da plataforma 7 e abri meu caderno, tentando revisar algumas anotações sobre túmulos saqueados em Saqqara. Foi quando o vi pela primeira vez. Um velho, muito velho, alto, magro demais para sua altura, com uma bengala de madeira escura e um sobretudo cinza, que parecia ter pertencido a outro século. Ele não dizia nada, apenas me olhava de longe, parado sob a sombra de uma das colunas. Não era uma presença ameaçadora, ao menos não no início, mas havia algo de estático demais nele, como se a sua respiração estivesse suspensa, como se esperasse algo de mim. Ignorei, talvez fosse só um mendigo ou um lunático qualquer. Em Berlim isso não era exatamente raro. Quando embarquei, descobri que teria o vagão quase todo para mim. Havia uma mulher idosa, alguns assentos adiante, cochilando com um lenço florido na cabeça, e um casal francês discutindo em voz baixa lá no fundo. Meu compartimento era pequeno, com 2 poltronas e uma janela suja pela chuva. As luzes piscavam de tempos em tempos. Isso também não me pareceu estranho. Mas então, uma hora após a partida, quando atravessávamos a fronteira com a Áustria, encontrei o bilhete. Ele estava dobrado em 4, repousando sobre o meu caderno, que eu tinha deixado no assento ao lado. Eu não ouvi ninguém entrar. Eu não vi ninguém passar. Mas ele estava ali. Um papel amarelado, com caligrafia impecável, quase monástica, e apenas 3 palavras escritas em latim. Mors ab Orient. A morte vem do Oriente. Por alguns minutos apenas encarei o bilhete. Havia algo de frio nele.
e não me refiro à temperatura. Era como se aquele papel tivesse vindo de um lugar onde o tempo se move de forma diferente. Meu coração acelerou, e pela primeira vez naquela viagem, me senti observado. Eu teria essa sensação outras vezes, posteriormente. Levantei-me, percorri o corredor espiando os demais compartimentos. Todos dormiam. Ninguém que eu visse com trajes antigos ou semblante ameaçador. Voltei para o meu assento, dobrei o bilhete e o guardei entre as páginas do caderno, onde ele ainda está nesse momento, amarelado e com cheiro de cânfora. As próximas horas foram marcadas por um silêncio estranho, que nem mesmo o som do trem conseguia dissipar. Dormi por lapsos, acordando sempre com a sensação de que alguém havia sussurrado meu nome. A chuva continuava lá fora, agora mais intensa, lavando as janelas com dedos invisíveis. E durante a madrugada, fiz uma parada rápida em Innsbruck, onde alguns passageiros embarcaram. Fui até a plataforma esticar as pernas e comprar um café. E lá estava ele de novo, o velho, encostado em um pilar, sob a mesma postura imóvel. Não havia nenhuma mala, nenhum acompanhante, apenas ele, e aquele olhar que parecia atravessar o tecido do mundo. Desta vez me aproximei. Devia haver uma explicação racional. Talvez ele também estivesse indo para Roma. Talvez fosse um professor excêntrico ou um daqueles atores que fazem performances teatrais em trens europeus. Mas quando caminhei até ele, quando estava a menos de 5 passos de distância, ele simplesmente desapareceu. Não estava mais lá, como fumaça no vento. Voltei ao vagão com o estômago apertado. Sentei, não consegui mais dormir. O dia amanheceu devagar, com o sol escondido atrás de nuvens densas. A paisagem mudou. Colinas verdes, plantações úmidas, casas antigas com telhados vermelhos. O trem deslizava pelo norte da Itália agora, mas algo dentro de mim continuava congelado. O bilhete queimava em minha mochila. Ao meio-dia, enquanto passávamos por Florença, uma senhora italiana entrou no meu compartimento. Trazia um terço nas mãos e um olhar perdido. Tentamos conversar, mas seu inglês era quase inexistente, e o meu italiano se resumia a palavras de cardápio. Ainda assim, antes de descer em Orvieto, ela segurou minha mão, me encarou nos olhos, com os seus marejados, e murmurou algo que jamais esquecerei. Não guardare indietro quando entra nel deserto. Não olhe para trás quando entrar no deserto. Eu juro que não disse nada sobre o Egito, nada, e ainda assim ela sabia. Finalmente à noite entrei à estação Termini, em Roma. A cidade eterna me recebeu com um céu cinzento e um cheiro agridoce de escapamento e história. Encontrei o grupo da expedição no pequeno hotel reservado, próximo à Via Cavour. Eram 12 pessoas ao todo. Professores, doutorandos, médicos, linguistas, inclusive um psicanalista argentino, cuja função, segundo ele, era estudar os delírios de grandeza dos faraós, o que me pareceu ao mesmo tempo brilhante e completamente inútil. Fui bem recebido, mas não consegui esconder meu estado inquieto. Um dos colegas, Camilo, perguntou-me se eu estava doente. Respondi que era apenas cansaço da viagem. Claro que eu não falei do velho, nem do bilhete, nem da senhora no trem. Não queria parecer esquisitão logo assim na primeira vista. Ainda não, quer dizer. E naquela noite, em meu quarto simples, com paredes esfarelando e uma cruz torta acima da cabeceira, sonhei com areia. Areia vermelha, que subia pelas paredes,
que invadia meus olhos e minha boca. E no centro de tudo uma figura imóvel, com a boca costurada e os olhos ainda abertos, olhando para mim de dentro de seu túmulo, um túmulo que pulsava como um coração. Eu acordei com um pequeno grito, mas ainda bem que ninguém ouviu, ou ninguém quis ouvir. Agora escreva esta carta no dia seguinte, antes de embarcarmos para Alexandria, onde nos encontraremos com o restante da equipe europeia. E depois seguiremos para o Cairo e enfim para o deserto, em busca da tal pirâmide distante. Mas algo me diz que já não estamos mais a caminho do desconhecido. Algo me diz que ele está vindo ao nosso encontro. E se a morte vem do Oriente, como dizia o bilhete, então talvez eu esteja indo ao seu encontro com uma bagagem certa. Medo, dúvida e um nome que sussurraram em meu sonho. Hi-Hentep. Nunca ouvi esse nome antes, em nenhum livro. Mas sei que... Bom, com uma certeza que rasga minha pele, que ele está esperando por mim. Até breve, se é que o tempo ainda se importa com essas despedidas. Daniel Reuter. Capítulo 2. A Travessia das Luzes Mortas. Os motores do cargueiro velho roncaram como um monstro que ressurge de um sono longo demais. Era um navio de casco ferrugento chamado Celefais, fretado às pressas por um consórcio de universidades que raramente trabalhavam juntas, o que por si só já deveria ter sido um presságio. O destino era Alexandria, mas parecia que rumávamos para o fim do mundo. Éramos 22 a bordo, incluindo a tripulação grega que pouco falava e menos ainda sorria. O capitão era um homem de rosto seco, como se feito de couro e sal, chamado Thanasis. Eu nunca vi seus olhos sem os óculos escuros, nem mesmo à noite. A equipe acadêmica era um mosaico curioso. Arqueólogos da Universidade de Oslo, um historiador de Oxford, o professor Mark Williams, 2 estudiosos independentes de Roma e eu, Daniel Reuter, um estudante de arqueologia. Havia ainda a doutora Mena Barakat, uma egiptóloga egípcia de poucas palavras, e olhos que pareciam sempre pesar algo que não nos dizia respeito. No segundo dia da travessia pelo Mediterrâneo, o mar ficou mais escuro. Não mais escuro como em céu nublado, mas como se o próprio azul tivesse sido drenado da água, substituído por um preto viscoso. Era como navegar sobre a tinta. Era como Dagon. Na manhã do terceiro dia, encontramos o primeiro pássaro morto. Era uma gaivota, com os olhos arrancados e as asas abertas, como se caída em pleno voo. Thanasis ordenou que fosse jogada ao mar. No quarto dia havia 3, no quinto, 9, enfileiradas no convés, como um presságio arrumado com método. Na madrugada do sexto dia acordei ofegante, o suor colando a minha camisa ao peito. Eu tive um sonho estranho. Eu caminhava por um deserto de sal, e do alto de um obelisco, olhos costurados me observavam. Não havia pálpebras, apenas buracos costurados com linha preta, cada ponto pulsando como um batimento. Descobri que não fui o único. O arqueólogo norueguês Green, o linguista italiano Paolo e até mesmo a doutora Barakat relataram sonhos semelhantes. As descrições variavam em detalhes, mas os olhos costurados estavam sempre lá, pairando, espreitando, assistindo. Parecia que estávamos sendo seguidos pelo sono, e eu já havia lido uma história
onde pessoas do mundo inteiro compartilhavam o mesmo sono. E não era uma história de alegria. Naquela mesma noite, Paolo jurou ter visto uma figura encapuzada parada na proa do navio, imóvel sob o luar. Disse que era alta, magra e que a neblina parecia brotar de seus pés e que carregava uma bengala. Fomos verificar, mas não havia nada. Thanasis nos encontrou ali e disse apenas: "O mar guarda o que é dele. Deixemos disso e voltemos às nossas cabines." Começamos a manter turnos de vigília. Dormíamos em turnos trocados, anotando cada sonho em um caderno coletivo. Uma ideia do antropólogo de Marsella, que queria mapear o simbolismo onírico. O caderno foi encontrado 3 dias depois, boiando em um balde de água do motor, com todas as páginas coladas. Ninguém assumiu a culpa. Ninguém disse palavra. Na manhã do 8º dia, os instrumentos de navegação começaram a falhar. A bússola girava em círculos, o GPS travava, e a rádio estalava com ruídos que pareciam vozes em línguas extintas. Thanasis mandou desligar tudo. Navegaríamos como se estivéssemos em 1850. Eu achei que ele estava brincando, até vê-lo pendurar um astrolábio em sua cabine. Foi nessa altura que um dos passageiros, Nikos, um dos estudiosos italianos, simplesmente desapareceu. Encontraram apenas sua bota no canto da cozinha, com a meia ainda dentro. Procuramos por horas. Nada. Thanasis mandou selar os porões. Disse que Nikos era fraco e que o mar não gostava de fracos. Mena olhou para mim e murmurou: "Estamos levando algo. Ou algo está nos levando." Na noite seguinte, a figura encapuzada foi vista de novo. Dessa vez por Green e Barakat ao mesmo tempo. Disseram que ela os observava, imóvel, mesmo quando o navio balançava com o mar. Green tentou fotografar, mas quando revelou a imagem digital no laptop, só havia ruídos. Pixels vermelhos, como se a imagem tivesse sido corrompida ou contaminada. A mim, essa figura parecia o velho na estação de trem de Berlim. No 10º dia, começamos a ouvir vozes vindas do casco, sussurros, em línguas que nenhum de nós conseguia identificar, embora soassem familiares. Barakat trancou-se na cabine. Paolo desenvolveu um medo irracional de sombras e passou a andar com uma lanterna acesa mesmo durante o dia. A tensão explodiu quando o que restou dos arqueólogos de Oslo, Harald Olsen, tentou se jogar ao mar. Disse que havia olhos no fundo do oceano chamando por ele. Olhos que queriam ser desamarrados. Os seguramos a tempo, mas ele não falou desde então. Seus olhos, ironicamente, agora evitavam todos os olhares. Na manhã do 12º dia, finalmente vimos a costa do Egito, mas ninguém celebrou. O mar parecia ainda mais escuro perto da terra, como se a costa sugasse toda a luz ao redor. As gaivotas desapareceram. No lugar delas, um grupo de corvos nos acompanhou por 1 hora, antes de sumirem no céu. Ao ancorarmos, Thanasis não desceu. Ficou parado no leme como uma estátua de sal, murmurando para o horizonte. Deixamos Celefais com a impressão de que havíamos atravessado não um mar, mas um véu. No porto de Alexandria, fomos recebidos por um funcionário local do Ministério de Antiguidades. Ele nos entregou uma pasta com documentos e um aviso. Sigam o protocolo. Há coisas que preferem permanecer enterradas. Enquanto caminhávamos rumo ao hotel, Barakat se aproximou de mim e pela primeira vez tocou meu braço. Seus dedos estavam gelados. "Daniel,
Você sabe o que está procurando? Eu não soube responder. E só ali, após dias em alto mar, que eu percebi o quanto a doutora Mena Barakati era belíssima. Mas naquele instante, compreendi que a travessia não tinha acabado. Ela apenas mudara de forma. Algo nos acompanhava. Talvez algo que sempre estivera conosco e agora estava acordando. Capítulo 3. O Hotel de um Só Espelho. Se eu disser que a nossa chegada ao Cairo foi calorosa, estaria mentindo. Mas o calor, esse sim, nos recebeu com toda a força de 1000 fornalhas. Saímos do transporte suados e meio zonzos. Foi um dia inteiro de Alexandria ao Cairo, arrastando as malas por um estacionamento que parecia uma frigideira eterna. Eu devo explicar que o consórcio de universidades não pensou na possibilidade de simplesmente mandar passagens diretas de Roma ao Cairo de avião. Talvez eles acreditassem que a nossa experiência seria mais rica de detalhes e pesquisa se fôssemos pelo Mediterrâneo rumo a Alexandria e de lá para o Cairo de ônibus. Ou talvez só quisessem economizar. Nesse meio tempo, Peter Green, um dos arqueólogos de Oslo, simplesmente se desvencilhou da gente, pegando sorrateiramente suas 2 malas e sumindo no meio da multidão da cidade mais caótica do mundo. Entendemos sua angústia, pois também a sentimos nessa terrível travessia com o navio Celefais. Na certa, Peter Green entrou no primeiro táxi com destino ao aeroporto. Em pouco tempo, já devia estar voando para a Noruega. A boa verdade é que nunca mais tivemos notícias dele. Hassan, o guia local contratado pela universidade, nos esperava com um catás improvisado e expressão cerrada, como quem não dormia há dias. O carro nos levou até o centro da cidade, onde o trânsito era um caos hipnótico. O ar carregava poeira, especiarias, buzinas e uma sensação opressora de algo antigo demais para estar acordado. Havia muito lixo nas ruas, os prédios estavam inacabados e a nossa impressão é que estávamos indo para o fim do mundo. É claro que todos nós já havíamos estudado muito sobre o Egito e já tínhamos lido tudo a respeito do Cairo. Mas nada do que estudamos, nada do que nos preparamos se comparava com a realidade. Quando dobramos a esquina da rua Al-Mukatan, senti o primeiro arrepio. O hotel. Não havia nome, só uma fachada bege descascada, janelas com cortinas pesadas e uma porta de madeira escurecida pelo tempo. Um letreiro enferrujado balançava com o vento quente, mas as letras haviam sido arrancadas. Ali seria nossa estadia pelos próximos dias. Hassan não saiu do carro, apenas apontou e disse: "Está reservado, mas não fiquem no último andar, nunca." Rimos, claro, ou tentamos. Mesmo o professor Mark Williams, historiador da Oxford, sempre cético, engoliu em seco. Mena Barakati fez um comentário sobre a arquitetura colonial tardia, tentando aliviar o clima. Mas a recepcionista, uma senhora de véu preto e voz quase inaudível, nos entregou as chaves sem sorrir. Seus olhos estavam fixos em algo atrás de nós. Quando nos viramos, havia apenas o corredor vazio. O hotel era labiríntico. Tapetes pesados, cheiro de mofo, quadros antigos e rachaduras nas paredes contavam histórias sem palavras. As escadas rangiam como se detestassem ser pisadas. Meu quarto era o 306, no terceiro andar, graças aos céus.
Mena ficou no 302, Mark no 304, Paolo e Harold no 307. O último andar estava trancado com correntes, algo que notei mais tarde e que ninguém explicou. No corredor entre os quartos havia um espelho oval em moldura dourada, sujo, empoeirado, mas claramente antigo. O primeiro olhar foi casual, reflexo de cansaço, mas então percebi. Meu reflexo piscou um segundo depois de mim. Parei, voltei, balancei a cabeça, pisquei de novo e ali estava, uma leve defasagem, como se o reflexo precisasse de um instante extra para entender o que eu fazia. Senti um frio subir pela espinha, apesar do calor. Tentei rir, coloquei a culpa na estranha sensação de enjoo da terra firme, no calor, na paranoia, mas saí dali rápido. Naquela noite jantamos juntos num belo restaurante da cidade. Todos pareciam relativamente refeitos da travessia tormentosa, com exceção de Paolo, o estudioso italiano. Quando voltamos e finalmente deitei naquela cama dura e incômoda, sonhei com a areia invadindo meu quarto, um grão de cada vez, entrando pelas frestas da janela, subindo pelas minhas pernas, cobrindo minha boca. Acordei com a garganta seca e os pés sujos. Pensei em perguntar aos outros, mas desisti. Não queria parecer o mais frágil. No café da manhã a sala estava vazia. Só Mena apareceu com olheiras profundas. Disse que sonhara com uma mulher no espelho, mas sem rosto. Mark não apareceu. Paolo e Harold também não. Quando fomos até a recepção, a senhora de véu nos entregou um bilhete amassado, papel amarelado, letras trêmulas. O guia se foi. Disse que não volta. Falou da Casa Vermelha. Vocês devem ir embora. O quarto escuta. Corremos até o carro. Harold havia sumido, assim como Hassan, nosso guia. O motorista também. Restávamos nós quatro e uma cidade que parecia cada vez menos acolhedora. Tentamos chamar outro guia sem sucesso. A universidade não atendia. Até a internet parecia mais lenta, como se o próprio ar do Cairo nos afastasse de qualquer ajuda. O professor Williams apareceu ao meio-dia pálido. Disse que não conseguia parar de sonhar, que no sonho ele estava no último andar, olhando para um espelho que mostrava alguém atrás dele. Mas quando virava não havia ninguém. Disse que a coisa no espelho não o imitava, observava. Decidimos sair, procurar outro hotel, mas a recepcionista trancou a porta. Só saem amanhã, com a bênção, disse, e voltou para o escuro corredor. Tentei ligar para a embaixada, sem sinal. As ruas lá fora estavam barulhentas demais. Isso nos deixava loucos. À noite, bem, contrariando todos os avisos, os conselhos, eu e Mena tomamos vinho no último andar do hotel, em uma varanda que tinha uma vista magnífica. E por alguns momentos tive a sensação de que tudo o que havia de ruim naquela expedição se fora. Pude constatar realmente o quanto a doutora Barakat era magnificamente linda. Nos beijamos antes da garrafa acabar. Já no quarto, deitado sozinho, ouvi batidas. 3, 4 vezes, sempre do lado de fora do quarto. Quando abri, ninguém. Mas o espelho no corredor estava mais limpo, como se alguém o tivesse polido por dentro. Na madrugada escutei sussurros, frases desconexas em árabe, em português, em algo que parecia latim. Palavras como regresso, reflexo se repetiam. O som vinha de cima, do último andar, ainda antes do amanhecer. Mena entrou silenciosamente no meu quarto, pois eu tinha lhe dado uma cópia da chave por motivos de segurança. Nos entregamos a momentos de fúria amorosa, em meio ao calor excruciante da alvorada do Cairo.
Na manhã seguinte, Mena sugeriu irmos embora de qualquer jeito. Embora fosse egípcia de nascimento, vivia na Bélgica há pelo menos 10 anos. Estar em sua terra natal não parecia em nada a tranquilizar. Mark Williams recusou. Queria descobrir. Eu hesitei. Paolo parecia aceitar a tudo o que decidissem com uma resignação assustadora, como se estivesse entregue. E na manhã seguinte, o espelho havia sumido. Só havia a moldura vazia na parede e um bilhete preso com fita adesiva. Vocês já foram vistos. Agora precisam ver também. Tive a impressão de ter visto o velho da estação de Berlim de novo, no meio da multidão. Capítulo 4. A Rota Maldita do Deserto. Bem, se havia alguma esperança de que os acontecimentos no hotel fossem apenas delírios induzidos pelo calor ou pela viagem no navio Celefais, ela se dissipou assim que deixamos o Cairo. O sol parecia mais cruel fora da cidade, uma lâmina constante sobre nossas cabeças. O deserto se estendia em todas as direções como um mar morto, e a ideia de que algo poderia estar escondido sob aquela vastidão silenciosa nos dava arrepios. Foi o professor Williams quem conseguiu convencer um grupo de beduínos a nos guiar. Eles não falavam muito e nos olhavam com a mesma compaixão que se dá a doentes terminais. Um deles, chamado Rafik, aceitou o trabalho, mas deixou claro que não passaria a noite perto da pirâmide. Seus olhos diziam mais que suas palavras. Partimos com 2 camelos para cada um, barracas novas e equipamentos modernos. Seguíamos um mapa improvisado com coordenadas de satélite. A pirâmide, descoberta por acaso em 2017, ficava em uma região onde nem mesmo caravanas turísticas passavam. É o tipo de lugar que se recusa a existir fora dos pesadelos. O caminho foi árduo. O vento trazia consigo grãos finíssimos que se infiltravam em tudo: roupas, olhos, alma. Durante o trajeto, o professor Mark estava cada vez mais calado. Mena tentava manter o moral alto, fazendo perguntas arqueológicas aos guias, e eles mal respondiam. Eu apenas observava. A paisagem era bela de um jeito cruel. Chegamos no fim da tarde ao ponto exato das coordenadas. Ali estava ela, pequena em comparação às grandes pirâmides do Egito, mas com uma geometria estranha, levemente torta. Sua ponta parecia cortada, e blocos de pedra formavam ângulos que os olhos se recusavam a aceitar por completo. Parecia uma aberração da ilusão de ótica. Rafik e os outros recusaram-se a se aproximar. Armaram acampamento a quase 2 quilômetros dali e disseram que partiriam ao cair do sol. Tentamos argumentar, mas eles se afastaram como sombras, deixando-nos sozinhos. Montamos nossas barracas com pressa. O silêncio do deserto ao entardecer tem um som próprio, um som de espera. Cozinhei algo rápido, mas ninguém comeu muito. O clima era de inquietação, como se a areia mesma observasse cada movimento nosso. Foi Mena quem ouviu primeiro. Um murmúrio, fraco, quase como vento, mas com cadência. Sussurros, dizia ela. Achamos que era imaginação, até Paolo empalidecer de repente, olhando fixamente para o chão. Areia! Areia! Está respirando! Não dissemos nada. Era o tipo de frase que só se diz quando está à beira de algo irreversível. Rimos, mas o riso morreu rápido. Nessa noite, cada um foi dormir em sua barraca, mais por instinto de autopreservação do que por confiança. Acordei com um grito, um som agudo, humano e desesperado. Saí tropeçando da barraca com a lanterna em punho
e corri até o som. Era a tenda de Paolo, um dos estudantes que nos acompanhavam desde Roma. Calado, eficiente, sempre sério. Sua barraca estava aberta. Paolo havia simplesmente desaparecido entre as dunas azuladas da noite. Mena caiu de joelhos. Mark Williams murmurava orações. Estávamos entregues, sozinhos no frio paradoxal do deserto que ferve durante o dia. O pavor não podia nos fazer perder a noção da realidade. Partiríamos logo com o nascer do sol, e de comum acordo decidimos ir até o fim, até para um eventual resgate do estudante Paolo, pois definitivamente ele não se aventuraria a voltar a pé, por quase uma centena de quilômetros no meio do nada, sem estrada, sem água suficiente. Na manhã seguinte, fomos surpreendidos por mais uma comitiva que chegava da América. Muito nos impressionou, já que tínhamos quase como certa a exclusividade sobre a exploração do bloco piramidal milenar. Eram estudiosos dos Estados Unidos e do Canadá, trazidos por mais uma caravana beduína, que tão prontamente os deixaram, trataram de sair dali, prometendo voltar em 2 dias. Um dos arqueólogos canadenses, Peter Brown, nos garantiu que não cruzaram com ninguém parecido com Paolo. Na verdade, não cruzaram com ninguém, desde que a última pirâmide turística fora deixada para trás a mais de 50 quilômetros, onde se encontravam. O Dr. Mark Williams teve um desmaio assim que o sol nos ameaçou com mais força. Peter Brown correu chamar o Dr. Fahim, o médico que compunha a missão. Ele chegou com a maleta e uma expressão que tentava ser profissional, mas não conseguiu. Examinou o Dr. Williams em silêncio. Depois, abriu a camisa de Mark. Engoliu seco. O peito do Dr. Mark Williams estava costurado. Literalmente costurado, como se alguém tivesse aberto seu tórax e depois fechado com linhas finas, quase invisíveis, mas não havia sangue. Isso não é possível, sussurrou o médico. Não há sinais de perfuração interna. Tudo foi feito com precisão, como se ele tivesse sido montado, mas vivo. Eu vi esse homem agora há pouco em pé. Como poderia? A palavra montado reverberou como um trovão abafado no deserto. A areia ao nosso redor parecia ter se tornado mais densa. Sentíamos os grãos em nossas gargantas, nos ouvidos. Peter estranhamente começou a rir. Um riso nervoso, rachado. Eles disseram que a areia fala, mas vocês não ouviram. Ela chama, ela nos conhece. E começou a cavar com as mãos, enlouquecido como se esperasse encontrar algo enterrado ali. Quando o contivemos, seus olhos estavam revirados. O médico deu-lhe um sedativo. Dividimos com a nova expedição a nossa intenção de fazer um ataque à pirâmide. Aconselharam-nos a desistir, ir com eles no dia seguinte pela madrugada. Não se sabe o que tem lá à noite, disse um arqueólogo mais experiente. Mas são apenas 2 da tarde, respondeu a doutora Barakat. Não tencionamos nos demorar lá. Eu não acredito que seja tão rápido assim, ele respondeu num sotaque estranho demais para que eu pudesse distinguir. Partimos, pois, sem demora, eu e a doutora Barakat, em busca da pirâmide, que a todo momento nos apresentava de uma maneira diferente, como se mudasse de posição em relação a nós sempre que olhávamos. É claro que atribuímos isso ao mal do deserto, ou seja, aquela sensação de miragens sendo levantadas diante dos nossos olhos cheios de areia. A milenar construção de fato nos parecia estar a 2 quilômetros do acampamento, podendo ser vista claramente tal como era. Seria pela areia fofa,
uma caminhada de no máximo 1 hora. Mas não foi assim, infelizmente. Na medida em que nos deslocávamos, deixamos o acampamento base para trás. Não parecia que a distância entre nós e a pirâmide diminuía. Aliás, a cada vez que levantávamos os nossos olhos, ela parecia mais distante. Isso que a princípio julguei ser apenas uma impressão, foi constatado por minha companheira de viagem. Caminhamos por 3 horas. 3 horas sem sucesso. Por momentos ela parecia mais próxima, depois se distanciava. Ela estava brincando com a gente. Já não mais podíamos avistar o acampamento base, e embora estivéssemos munidos de aparelho GPS e, em último caso, bússola, já começava a anoitecer e a nossa situação já estava perigosa. Ao frio da noite e possíveis rajadas de areia seria impossível de dimensionar. Mena perdia o vigor rapidamente. O calor excruciante começava a dar lugar a um vento frio e temerário. Encontramos apenas uma pedra bem grande, monumental, mais alta do que eu, sozinha como que esquecida no meio da vastidão árida. Havia inscrições nela. Mena fotografou, pois seu instinto de pesquisa era maior do que o de viver. Não havia como se abrigar, e nossas roupas não dariam conta do frio crescente. O pânico tomou conta de nossas ações, tornando a situação ainda mais dramática. Procurando o acampamento, já estávamos em passos rápidos há pelo menos 1 hora e meia, quando percebemos que não mais conseguiríamos distinguir o caminho de volta, pois a ventania havia apagado nossos passos e desgraçadamente não conseguíamos enxergar nenhum sinal de luz vinda do acampamento. Estava sufocando com a tempestade de areia, enquanto tentava desesperadamente puxar minha companheira de viagem pela poeira assassina. Lembro-me de, num momento de muita tristeza, abraçá-la ternamente e dizer-lhe adeus, pois a vista já turvava, enegrecendo tudo. O deserto tinha ganhado. Mena compreendeu o que tudo aquilo significava e também me abraçou, despedindo-se da vida. E o resto foi um borrão. Ligeiramente ouvi sons em outras línguas, meu corpo sendo puxado e colocado em cima de um animal. Estávamos sendo resgatados. Recebemos, chegando de volta ao acampamento, os cuidados médicos do Dr. Fahim. Recuperei-me rapidamente depois de uma sopa hipercalórica e muita água. Mena permaneceu em observação, talvez com insolação. Ainda consegui, com muita consternação, ajudar a equipe a colocar o corpo do Dr. Mark Williams em sacos térmicos, mas a temperatura parecia não o afetar. Seu rosto continuava com a mesma expressão, horrível, de espanto eterno. No dia seguinte, conforme combinamos, era para Rafik já estar de volta para nos buscar. Isso não aconteceu. Estávamos presos. Tentamos usar o satélite para comunicação, mas os aparelhos estavam mudos, sem sinal. O deserto nos havia engolido. E em seu ventre seco havia algo mais. Algo que sussurrava nossos nomes com cada grão de areia. Doutora Mena Barakat encontrou inscrições na pedra isolada da pirâmide. Estava analisando a fotografia que tirou. Símbolos estranhos, não egípcios. O médico os comparou com arquivos antigos e fez uma descoberta desconcertante. As marcas de costura no peito do Dr. Mark Williams coincidiam com os símbolos, como se ele tivesse sido selado ou invocado. Peter Brown, o arqueólogo que havia surtado um dia antes, parecia refeito. Pelo menos tentava parecer. Mas em segredo me contou que teve outro sonho naquela noite. Disse que via Paolo em pé ao lado da pirâmide, com a boca costurada, apontando para o céu. Quando olhava para cima, via o próprio reflexo. E essa foi
a primeira vez que alguém dormiu naquela expedição. Capítulo 5. A boca da pirâmide. A luz da manhã no deserto tem um tom metálico, como se o sol estivesse refletindo sobre um campo de ossos antigos. Ninguém dormiu. O corpo do Dr. Mark Williams permanecia imóvel, intocado pelo calor, como se já fizesse parte do deserto. A pirâmide permanecia aos nossos olhos, como um destino palpável, a apenas poucos minutos de caminhada. Mena insistia que devíamos sair dali, mas não havia para onde ir. Os beduínos tinham desaparecido, e a comunicação permanecia muda. Estávamos sozinhos, ou talvez nunca estivéssemos sós. E naquele momento, enquanto fazíamos o café da manhã, aconteceu algo aterrador. Talvez a coisa mais assustadora até então. É que, em meio ao sol que já começava a castigar o solo arenoso, Peter, parado ali, com o olhar vidrado, começou a balbuciar apontando para um canto das nossas coisas. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Mena olhou assustada, e logo parei de olhar para o ovo que fritava e dei atenção a ambos. E fiquei imediatamente horrorizado. O Dr. Farrim soltou um gemido de dor. São os sacos térmicos. Mark Williams tinha ressuscitado. Estava tentando se desprender dos sacos, enquanto já de joelhos cuspia uma poção de areia que havia entrado em sua boca durante a noite. Ficamos completamente consternados quando este nos perguntou com calma o que tinha para o café da manhã. Fizemos-lhes perguntas, mas nada conseguimos dele. Disse que não se lembrava de absolutamente nada. Passara mal logo que a expedição americana chegara, e pronto, acordara daquele jeito, preso a sacos térmicos. Dr. Farrim o examinou incrédulo. O peito apenas uma cicatriz. Ele ainda murmurou: Não, eu não poderia de forma alguma me enganar. Esse homem esteve morto por mais de 10 horas. Eu me certifiquei ainda à noite, quando o colocamos nos sacos térmicos. Todos concordamos com o médico, mas não havia jeito. O Dr. Mark Williams estava, ao contrário do que forçava nossa credulidade, vivo, pronto para dar prosseguimento à expedição. E é claro que todos nós não queríamos continuar, como muitos de vocês não querem ir a um determinado compromisso, mas a força do que ele representa é maior que a nossa vontade. Ali estavam empregados milhares de dólares em pesquisas, anos de treinamento, laudas e mais laudas construídas ao longo de infindáveis noites em claro, sentado em frente ao computador. Uma vida de entrega e determinação. Era, portanto, uma escolha difícil. Voltar com as mãos abanando e ter de preencher infindáveis relatórios, responder a processos que fatalmente destruiriam nossa vida acadêmica, porque não foram uma expedição barata. Foram muitos recursos para estarmos lá, e como explicaríamos a nossa desistência? Com uma porção de argumentos místicos? Não era tão fácil assim. Risco de vida todos correm durante todo o exercício de sua função no trabalho, tanto em casa. Não seríamos os primeiros. Decidi intimamente que não voltaria para o Brasil com as mãos abanando, e fatalmente vi nos olhos de cada um dos presentes que eles também não estavam dispostos a abdicar suas carreiras. Mas o Dr. Farrim quem deu o veredito. Temos que ir até lá e entrar. Vamos vasculhar aquele maldito mausoléu e sair desse inferno o mais rápido possível. E eu, contra todos os meus instintos, concordei. Talvez fosse loucura. Talvez fosse o mesmo impulso que faz os tolos acenderem velas em cavernas antigas. Mas havia algo naquelas pedras. Algo que me puxava com um anzol na alma. De toda forma, precisávamos acompanhar a expedição americana. Tinha medo de ficarmos no acampamento e nunca mais vê-los.
Caminhamos por 50 minutos, rumo à construção imponente. Dessa vez ela se fez possível. Chegamos ao pé da pirâmide. Notei que todos estavam escaldados em suor, menos o Dr. Williams. Não descia aparentemente nenhuma gota do seu cabelo, rosto ou pescoço. A entrada não era visível à primeira vista. Blocos de pedra ocultavam uma abertura subterrânea. Levamos horas escavando, deslocando as pedras que pareciam pesar o dobro do que deveriam. Nossos dedos sangravam. O silêncio era total, como se o deserto segurasse a respiração. Por fim, abrimos um buraco estreito, onde só era possível passar rastejando. Fui o primeiro. O ar lá dentro era frio, gélido mesmo, em contraste brutal com o calor lá fora. Quando meus olhos se ajustaram, vi que as paredes internas não tinham os hieróglifos tradicionais. Longe disso. Eram símbolos, outros símbolos, retorcidos, fluidos. Pareciam se mover quando não olhávamos diretamente para eles. Mena, o Dr. Farrin e Peter vieram logo depois. Dr. Mark foi o último. Nossas lanternas lançavam sombras que pareciam dançar, e não de um jeito figurado. Elas realmente dançavam. Caminhamos por um túnel que levava a uma câmara central. O teto era alto, formando uma cúpula com inscrições por toda a parte. Mas o que dominava o espaço era um altar de pedra escura, manchado como se tivesse absorvido sangue durante milênios. E ali estava ela. Ali estava o sarcófago. Ali estava a múmia. Mas não era uma múmia comum. Depois de alguns minutos tentando abrir aquela grande urna dourada com tons azulados, conseguimos ter acesso ao corpo. Era esguio, os membros longos demais para a proporção humana. Os olhos, meu Deus, os olhos estavam abertos, brilhavam como se lacrimejassem eternamente. E sua boca estava costurada com fios escuros, como cabelo humano trançado. A mandíbula tremia levemente, como se tentasse falar mesmo assim. Em sua mão, uma chave, feita de osso. Fiquei paralisado, hipnotizado. Meu nome ecoou pela sala. Daniel Reuter. Virei-me para os outros. Ninguém havia falado. Daniel. A voz estava dentro da minha mente. Era feminina, mas antiga. Tinha o peso de eras. O som do tempo pressionado entre páginas de um livro que nunca foi escrito. Você trouxe a chave, Daniel. Agora deve levá-la. A chave. Eu me aproximei. Cada passo parecia atravessar séculos. Meus dedos tremeram ao tocá-la. Era leve, mas queimava como gelo. Quando a segurei, vi flashes. Um trem, um velho com olhos sem cor, um bilhete amarelado com a inscrição: aquele que ouve o chamado jamais volta ao mesmo. O velho da estação. Ele sabia, ele tentou me alertar. E mesmo assim eu vim. Mena segurava meu braço, tentando me puxar de volta. Daniel, você está sangrando. Olhei minha mão. O osso da chave cortava minha palma. Mas eu não soltava. Sentia que se soltasse algo pior aconteceria. E então a múmia tremeu. Mena gritou. Peter caiu de joelhos, murmurando algo em uma língua que não conhecia. O Dr. Farrin tentava manter a sanidade, mas seus olhos estavam arregalados demais. Não se via o Dr. Mark Williams naquele momento. O altar começou a pulsar, como um coração enterrado. Liberte-me, Daniel. Abra a porta que nunca deveria ter sido fechada. Liberte-me, Daniel. Mas eu não sabia qual porta. Eu não sabia se era literal ou simbólico. Eu não sabia se a chave servia para algo físico ou para mim mesmo. E então ouvi o sussurro de novo. Só que agora
Cada sílaba era uma agulha enfiada atrás dos olhos. O véu foi rasgado. O selo está corrompido. Voltar não é mais possível. Caí de joelhos. Vi o rosto do velho na escuridão. Vi o deserto respirando. Vi o reflexo de Mark em um espelho que não existia. Todos nós estávamos sendo transformados. Mena Barakat tentava puxar a chave da minha mão, mas ela não saía. Parecia colada à carne. Sentia que se soltasse, cairia em pedaços como areia soprada. E então a boca costurada da múmia estremeceu. Um som escapou, abafado, molhado, do fundo da garganta morta. Foi nesse instante que eu soube. Aquilo não era uma múmia. Era um prisioneiro. E aquilo não era da terra. Aquilo era uma porta. A chave brilhou, os olhos da múmia também, e o chão tremeu. Alguém havia aberto a porta. Capítulo 6. A Casa da Múmia. Eu escrevo essas palavras da cela branca e acolchoada do Hospital Psiquiátrico São Jerônimo, em Curitiba. Eu digo acolchoada como quem fala de um caixão macio, porque depois do que eu vi, nada no mundo é mais confortável do que a ignorância. Aqui eu sou Daniel Reuter, estudante ausente, louco oficial do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Mas antes disso, eu fui um dos últimos a sair vivo da maldita pirâmide. É verdade, vivo, mas não ileso. Quando regressei ao Brasil sozinho, meu estado mental era tão deteriorado que só conseguiram me acalmar após 4 homens me sedarem no aeroporto. Gritava coisas desconexas, diziam que o chão respirava, que os espelhos eram outros, que a múmia andava. E andava mesmo. Na noite em que deixamos a pirâmide, ou melhor, tentamos deixá-la, o deserto parecia mais escuro do que o normal. Sem estrelas, sem vento, o silêncio era tão denso que qualquer passo soava como um trovão abafado. A chave de osso, agora fundida à minha mão, pulsava com vida própria. A dor era constante, mas já não me importava mais. Mena chorava. O Dr. Fahim balbuciava orações. Mark andava de um lado para o outro, como um animal preso. Peter, vem! Peter desaparecera dentro da pirâmide. A última coisa que ouvimos dele foi um grito, seguido por um som de dentes quebrando. Tentamos selar a entrada. Dr. Fahim usou dinamite que trouxera para emergências. Estúpidos. Pensávamos que, ao enterrar aquela entrada, enterraríamos o mal. Mas não era a pirâmide que o continha. Aquela criatura, aquela entidade, era a própria pirâmide. E ao danificá-la, talvez só tivéssemos liberado o que restava preso. A viagem de volta foi um borrão. Embarcamos em um cargueiro, pagamos subornos para evitar perguntas. A chave desapareceu em algum ponto, eu não sei quando nem onde. Só lembro de Mena gritar no meio da noite, dizendo que sentia algo andando pelo casco do navio. Dr. Fahim teve um surto. Tentou cortar a própria língua. Disse que ela estava dentro dele. Chegamos a Barcelona com apenas 2 de nós conscientes, eu e Mena. Dr. Fahim estava catatônico. No hospital, disseram que era esquizofrenia induzida por estresse, mas nenhum deles viu o que vimos. Dr. Mark Williams se distanciou de nós assim que o barco vindo de Alexandria fez uma parada no porto de Atenas. De lá não mais o vimos. Sua expressão enquanto se distanciava era assustadora. De Atenas para Barcelona, onde me despedi dos 2, e de Barcelona para o Brasil. Comecei a ter visões. Não sonhos, visões. Acordado, vi a múmia em pé nos corredores do hospital. Ela não se movia, apenas me encarava. Sua boca, agora sem costura, se abria lentamente.
e sussurrava o meu nome verdadeiro, e todos os outros nomes que eu já tive, em todas as vidas que eu vivi. Mena me mandou e-mails, nos falamos por 2 vezes, mas diante do trauma passado e as lembranças de tudo que isso inspirava, decidimos mutuamente que seria melhor deixarmos de nos falar. Depois o Dr. Fahim morreu. Soube pelas redes sociais dele, pelas homenagens, por tudo. Não quis saber a causa, mas soube que fora em sua casa no Kansas. Sobre o Dr. Williams, nada mais soube. Apenas me instigou uma série de crimes hediondos ocorridos nos arredores da capital grega, onde, de acordo com a reportagem, ou as reportagens que eu li, assassinatos brutais vinham ocorrendo com extrema violência, sem deixar pistas. Eu sinceramente não sei o que pensar. Foi então que eu descobri. A chave era mais que um objeto. Era um catalisador. E de alguma forma ainda estava comigo. Cada vez que eu me olhava no espelho, cada vez que eu via o meu reflexo, via no fundo dos meus olhos. Sentia-a pulsar sob a pele da minha mão, e eu percebi. A múmia não estava presa na pirâmide. Aquela era apenas a sua cápsula. Sua verdadeira casa somos nós. Nós que escutamos, nós que lemos, nós que abrimos. Ela é uma voz enterrada no tempo, e agora que sua boca está livre, ela chama, e cada vez que seu nome é sussurrado, seu poder cresce. Ela se manifesta em fragmentos, uma sombra no canto da sala, uma voz que você não reconhece ao telefone, um espelho que não devolve seu reflexo corretamente. Essa carta, sim, essa que você lê, não é um aviso, é uma armadilha, porque ao lê-la, você também ouviu o nome. E se ela bater a sua porta, não abra, pois a sua boca agora está livre, livre para chamar o nome que ouviu no deserto.